Nono ano, tudo bem com vocês? Tranquilão? Prova, simulado, beleza? Acredito que sim, né? Vamos lá para mais uma aula. Hoje é um cara incrível, que é o David Hume. Vocês vão ver os legados que eu achei assim muito bacana no final, quando ele coloca esses legados e por que que ele fala do indivíduo em sociedade, quando é e por que que ele se torna mais tolerante e mais democrático. Então, lá no final, vocês vão ver tanto que isso é fantástico, a maneira com que ele coloca isso aí. Mais uma vez, eu sempre falo para vocês que a gente tem que considerar o momento em que cada pessoa escreve toda a sua teoria, né? Hume, então, ele é de 1711 e vai morrer em 1776. Ele é escocês, ele estudou filosofia, direito e comércio, acabou ocupando uma grande posição na diplomacia inglesa, realizou diversas viagens a países europeus, como França e Áustria, estabelecendo contato com grandes pensadores da época. No caso, Adam Smith e Jean-Jacques Rousseau. Só os top. Então é um cara que, óbvio, que vai acabar deixando um legado aí, né? Para o Ocidente muito grande, com tanto um cara tão intelectual, né? Como foi. Ele escreve uma obra que chama Investigação acerca do entendimento humano. Prestem atenção, investigação acerca do entendimento humano. E ele acaba, então, formulando outra teoria empirista. E ele dividiu, então, primeiramente, tudo aquilo que percebemos, em, segundo ele, tudo que nós percebemos está dividido entre impressões e ideias. Saca só isso aí. Então, tudo que percebemos, então, é de impressões e ideias. Então, parece que é assim. Eu tenho uma impressão daquilo. Como que eu adquiro essa impressão? E eu nem li para vocês ainda a teoria. Eu estou indo pela lógica. Como que eu adquiro a impressão? Eu adquiro a impressão através dos meus sentidos. Eu tenho uma impressão daquilo. Por quê? Porque eu tenho os meus sentidos. E aí eu pego essas impressões, daí eu formo uma ideia daquelas impressões que os meus sentidos dão. Então, você vai falar, nossa, é mesmo. Parece que ele tem razão. Vamos ver se é isso. Olha aí. Tudo aquilo que percebemos em impressões e ideias. Impressões refere-se aos dados fornecidos pelos sentidos, como as impressões visuais, auditivas, táteis, e aí vai. Ideias refere-se às representações mentais, memória, imaginação, e daí vai. Derivada de quê? Da impressão. Eu capto aquilo através dos meus sentidos, daí eu formo uma ideia. Então ele fala que tudo é formado disso. Assim, toda ideia é uma representação de algo impresso. Aí ele continua assim. Aí ele vai fazer uma crítica ao método indutivo. Ele fala assim, como vimos, a indução ou raciocínio indutivo vai do particular para o geral. As conclusões indutivas são dessa maneira, né? Assim, pelo processo mental, partindo-se de percepções repetidas que nos chegam da experiência sensorial, saltamos para uma conclusão geral na qual não temos
experiência sensorial. Repetindo, as conclusões indutivas são produzidas assim, pelo seguinte processo mental, 2 pontos, partindo das percepções repetidas que nos chegam da experiência sensorial. Eu pego aquilo que o sensorial me dá, que são através dos sentidos, então eu formo uma ideia daquilo. Segundo ele, repetidamente, então isso aí vai me comprovar. Aí ele fala assim, ó, partindo das percepções repetidas que nos chegam da experiência sensorial. Vírgula. Saltamos para uma conclusão geral da qual não temos experiência sensorial. Aí agora segura. Hume argumentou que a conclusão indutiva, por maior que seja o número de repetições repetidas do mesmo fato, não possui fundamento lógico. Ele vai falar, ó, gente, isso não tem lógica. O fato de eu fazer isso muitas vezes, isso não tem lógica nenhuma. Aí ele continua. Será sempre um salto do raciocínio impulsionado pela crença ou hábito. Então ele fala, o que você fala de lógica nisso? Se eu faço isso, por isso que ele vai fazer a crítica ao método indutivo. Ele fala, ó, se eu faço isso repetidamente, isso então acaba se tornando o quê? Eu acabo crendo naquilo que vira uma crença ou um hábito. Isto é, reiteradas percepções de um fato nos leva a confiar que aquilo que se repetiu até hoje irá se repetir amanhã. Assim, por exemplo, cremos que o sol nascerá amanhã, porém, até hoje ele sempre nasceu. Mas em termos lógicos, quem é ou nada pode garantir essa certeza. Ele fala assim, não rola, porque isso não é certeza que amanhã ele vai nascer. Então isso não tem fator lógico, por isso que ele faz uma crítica ao método indutivo. Ele fala, essas coisas que são repetidas, que me levam, repetidas, que partem da parte para o todo, que me levam à conclusão, ele fala, ó, isso aí, ele vai fazer uma crítica, porque ele fala, isso aí não tem fundamento nenhum. Aí ele vai falar, aí vocês vão perguntar, então o que é para ele? Ele fala assim, ó, para Hume, somente o raciocínio dedutivo, utilizado na matemática, fundamenta assim uma lógica racional. O dedutivo era do quê? Do todo para as partes. Agora ele fala que o quê? Na lógica, o quê? Esse raciocínio dedutivo é utilizado na matemática. Aí sim, ele fala, aí tem lógica. Aí ele dá uma cartada para terminar, né? Claro que eu estou falando pouco da teoria dele. Ele vai falar desse legado epistemológico. Aí eu vou me deter aqui um tempinho com isso, porque eu quero ler parte a parte desse parágrafo, porque ele termina brilhantemente. Põe assim, ó. Ao questionar a validade lógica do raciocínio indutivo, a obra de Hume levou importantes problemas para os teóricos do conhecimento, que é a epistemologia, né? Afinal, é ou não possível partir de experiências particulares para chegar às conclusões gerais representadas pelas leis científicas? Afinal, seria assim, aí os teóricos começaram, né, os estudiosos a levantar. E aí? Então, há condições, então, de representações científicas a partir do que é experiências particulares para chegar às conclusões gerais? Então, vamos lá, continuando. Enquanto o senso comum acredita que por meio das observações, senso comum, que por meio das observações repetidas, realizadas no passado, podemos justificar nossas expectativas futuras, Hume sustentou que a repetição de um fato não nos permite concluir em termos lógicos que ele continuará a se repetir da mesma forma indefinidamente.
E eu acho que isso aí é para todos nós. Se vocês olharem o fato daquilo ter virado até um hábito, uma crença, ele não garante que aquilo é um ponto final e acabou, que não vai ter mudança. Vocês que já são de uma outra geração, vai ver que muda. Então a teoria dele parece que está certa. Ele fala, eu não posso garantir isso. Não tem como ninguém garantir que essas coisas que são repetidas, elas vão se tornar e vão garantir que permaneçam. Aí continua assim, desse modo, o filósofo revelou um ceticismo teórico, pois para ele, o conhecimento científico, que ostenta a bandeira da mais pura racionalidade, também está ancorado em bases não racionais, como a crença e o hábito intelectual. Aí ele vai falar assim o seguinte, não adianta. Esses que levantam essa bandeira do racionalismo acaba se deparando com essas coisas que são o quê? De crença e hábito. Porque tem coisas que são de conhecimento que são dessa maneira. Ou seja, se eu pensar naquilo que eu falei lá no início, a respeito de ser mais tolerante, democrático e aberto, eu vou entender o quê? Nossa, se eu abraço uma ideologia, uma determinada ideologia, vamos partir desses princípios aqui, do método indutivo ou método dedutivo, tanto que ele critica o método indutivo, eu vou saber que tem elementos que vão estar em ambos. Por isso que eu tenho que ter um cuidado. Porque ele fala, não adianta, porque tanto um quanto o outro vão estar ancorado, acaba sendo ancorado em crença e hábito. Pensa, aqueles racionalistas mesmo vão achar isso uma loucura, né? Que Hume fala. Mas eu acho que para nós, parece que faz muito sentido, né? O que ele fala. Aí ele vai fazendo assim, isso significa que, desconfiando das posições arraigadas pela força do hábito, o cientista deveria apresentar suas teses como probabilidades. Ele vira e fala, calma aí vocês, não fala isso que é um ponto final, que é um ponto acabado, o racionalismo chegou e não. Isso são o quê? Probabilidades. É chique demais ver o cara pensar dessa maneira e o como ele demonstra, parece que um equilíbrio intelectual, né? E aí continua assim, e não como certezas irrefutáveis. Não é porque é científico, não é porque é racional, que você acaba não se esbarrando naquilo que é hábito ou crença. Então isso aí é o quê? Não fala que isso é científico, não fala que é o quê? São estudos ou são teses como probabilidades e não como certezas irrefutáveis. Tal atitude epistemológica estendida ao convívio social tornaria os indivíduos mais tolerantes, democráticos e abertos. Isso para mim fecha tudo. Quando eu tenho essa capacidade de abraçar, eu posso ter um ideal, desenvolver algo que eu acredito, posso. Agora ele fala assim, como vocês viram ele na fala dele anteriormente que eu expus aí. Agora, quando eu digo em termos sociais, eu posso abraçar, principalmente nesse momento tão louco que nós estamos vivendo, que ninguém sabe nada, ninguém sabe de onde veio, e agora aquilo que era totalmente um problema voltado pela saúde, que o que nós estamos passando, o que nós estamos nos cuidando seria para a saúde, acabou se tornando o que tu está indicando, questão até política. Se eu entendo dessa maneira, eu vou ser tão equilibrado, tão ponderado, eu vou ser tão mais democrático, porque eu vou aceitar algumas coisas que são ditas de um lado
e eu vou pensar no fato do que foi dito, como também eu vou ter abertura para o outro lado, para eu fazer uma análise. Aí o quê? A sociedade vai ser o quê? Vai ser coesa. Ela vai ser muito mais tranquila. Imagina vocês, enquanto vocês estão aí, ó, assim como nós, nesse ambiente de quarentena, se todos nós fizermos isso dentro da nossa própria sociedade, que é o nosso lar, desse convívio familiar. Pensa nessa possibilidade. Que coisa fantástica, tanto que eu vou ser bem mais tolerante, aberto e democrático. Porque eu vou aceitar a ideia de um, eu vou dar a minha ideia, o outro vai aceitar a minha ideia, eu vou ponderar, eu vou fazer uma análise e a sociedade, então, ela vai ser, ou seja, seria muito, mas muito interessante. Um beijo e até a próxima.